Você acha que é atraente para as mulheres? Você sabe o que é atraente? Talvez você tenha estudado as leis da atração e tenha tentado muito chegar onde está hoje. Ou talvez tenha nascido com os dotes físicos certos ou teve a sorte de ter uma personalidade que parece agradável para a maioria das pessoas. Mas na maioria das vezes, meninos e homens estão perdidos quando se trata de saber exatamente o que uma mulher quer. E é claro, não existe uma ciência exata que possa nos dizer o que todas as mulheres querem. No entanto, vamos tentar o nosso melhor para descobrir o que muitas mulheres acham atraente e talvez ajudar alguns de vocês. Seja legal! Um artigo da revista Men's Health, que criou vários estudos, disse que, para atrair uma mulher, os homens devem estar se desarmando de alguma maneira. Sim, isso significa que você só precisa ser legal ou fazer coisas que possam fazer você parecer mais inofensivo, mais sensível e mais atencioso. O artigo falou sobre um estudo na França em que os homens que demonstraram poder interagir com os bebês eram populares quando as mulheres viam homens fazendo isso em público ou em fotografias. Também disse que as mulheres que viram homens brincando com bebês tiveram 3 vezes mais chances de obter o número de telefone de alguém. Então, agora você sabe quem deve ser seu cupido: um bebê. Estamos brincando, é claro, só interaja com os bebês se fizer parte de sua rotina regular. O mesmo estudo francês disse que se você não tem um bebê em mãos, experimente um cachorro. Ele disse que homens que passearam com cães têm maior probabilidade de ter sucesso conversando com mulheres na rua. Novamente, isso ocorre porque ter um cachorro pode mostrar um grau de sensibilidade e carinho, nunca algo ruim para um relacionamento de longo prazo. Devemos dizer que pode funcionar melhor se você parecer que é um proprietário amoroso do seu cão. Outro estudo, desta vez da Universidade de Cornell, disse que se uma mulher vê você sendo gentil com os outros, novamente na vida real ou online, elas podem acabar mais dispostas a conversar com você. Essa pesquisa disse que homens que podem ser vistos ajudando outras pessoas, talvez fazendo trabalhos de caridade ou limpando o parque local, podem parecer afetuosos e, portanto, atraentes. Então, antes de tudo, mostre que você tem um lado sensível, seja útil, seja legal, seja caloroso. Isso pode ser melhor do que parecer um cara que só se preocupa com o seu abdômen, muito valorizado. A propósito, uma pesquisa de namoro que encontramos revelou que homens que não conseguem parar de tirar selfies nem sempre são bem vistos. Não exagere e faça a mulher pensar que você é um narcisista egocêntrico. Forte é bom, entretanto, você precisa gastar metade da sua vida levantando pesos para ser atraente? De acordo com um estudo da UCLA, na verdade não, mas ser um pouco malhado era melhor do que ser magro de acordo com esse estudo. O mesmo estudo disse que homens levemente musculosos eram mais atraentes do que homens com músculos muito grandes. Mas espere, em 2017, o The Guardian citou um estudo em que 160 mulheres foram convidadas a avaliar imagens de corpos de homens. Os rostos dos homens não foram mostrados. O que este estudo revelou foi que quase todas as mulheres preferiam um homem de aparência forte. Não ficamos surpresos que as mulheres achassem homens fisicamente fortes atraentes. O que nos surpreendeu foi o quão poderoso foi o efeito, disse o cientista que liderou o estudo. Ele acrescentou: nossos dados não conseguiram encontrar sequer uma mulher solteira que preferisse corpos masculinos mais fracos ou femininos. Esse estudo disse que você não precisava ser um Hulk nem totalmente cinzelado, mas as mulheres sempre preferiam um cara de aparência forte, mesmo que estivesse um pouco acima do peso. Mantenha-se bem e sorria de maneira espontânea. Você nem sempre precisa ser o cara mais bonito do mundo para atrair uma mulher, mas isso ajuda a deixá-la saber que você está confiante. No livro Segredos da Linguagem Corporal, um guia para flertar durante encontros, disse que quando você anda, deve caminhar com um propósito. Fique em pé e pareça que sabe para onde está indo. A linguagem corporal é importante e, de acordo com o Journal of Nonverbal Behavior, sorrir sempre ajuda. Mas nos dizem para não fazermos careta e não dar apenas um sorriso rápido. Sorria apenas quando estiver falando sério e deixe que esse sorriso se espalhe pelo seu rosto, mantendo as aparências. De acordo com o Psychology Today, você não vai errar se dedicar um tempo e esforço para manter seu corpo saudável, mas também tentar se vestir bem.
Uma das razões pelas quais os trajes são importantes para os homens é que ele projeta status social e as mulheres que rejeitam um homem com o uniforme do Burger King podem estar dispostas a sair com alguém de uniforme médico, disse o artigo. Dizia que o status é atraente para muitas mulheres, então sim, parecer que você tem dinheiro de sobra pode ser um aspecto positivo. Em 2018, um estudo publicado na Evolution and Human Behavior nos contou que questões salariais importam. Esse estudo mostrou às mulheres da América do Norte, China e Europa fotografias de homens com informações sobre seu salário. Eles então mudaram o salário e analisaram se o índice de aprovação caiu ou aumentou. Um homem pode subir 2 pontos na escala de atratividade que usamos se o salário aumentar em um fator de 10, disse um dos autores do estudo. Para uma mulher atingir o mesmo efeito de 2 pontos, seu salário precisaria aumentar em 10.000 vezes. Se olhe no espelho. Ok, então pode ser bom ter algum dinheiro, mas a riqueza é uma coisa relativa. Talvez você possa namorar alguém cuja riqueza não seja muito diferente da sua. Em 2018, o The Atlantic publicou uma pesquisa que nos dizia que muitas pessoas namoram aspiracionalmente, o que significa que querem alguém fora de sua classe. Se a existência de classes parece algo injusto, um professor de sociologia da Universidade de Michigan disse que se acostume, porque elas existem e não vão a lugar algum. O estudo descobriu que nos sites de namoro, as mulheres eram muito mais seletivas que os homens. Os homens respondiam às mensagens 80% das vezes e as mulheres apenas 20%. Dizia que, de fato, havia uma hierarquia de conveniência, mas também dizia que se os homens são persistentes, às vezes podem acabar subindo nessa hierarquia. Esse estudo, como muitos outros, mostrou-nos que, embora as mulheres tivessem mais sucesso na casa dos 20 anos, muitas eram atraídas por homens mais velhos. Mas o sucesso significa muito, e descobrimos 2 estudos britânicos separados nos últimos anos, nos quais os homens que apareciam nas fotos como de alto status pareciam ter mais sorte nos sites de namoro. Pareça mais velho do que é. Às vezes os homens crescem uma barba para parecer mais velhos, mas várias fontes nos dizem que se você cresce uma, não necessariamente você precise parecer um filósofo grego. Uma barba menor é preferível à maioria das mulheres. Esse estudo também nos conta sobre algo chamado efeito George Clooney. Um estudo de 2010 composto por 3.770 adultos heterossexuais descobriu que as mulheres geralmente gostam de homens mais velhos e quando as mulheres são mais independentes financeiramente, parecem gostar ainda mais dos homens mais velhos. Não há diferença de idade mágica e parece que, se houver uma grande diferença de idade, há maior probabilidade de divórcio. Ainda assim, pelo que podemos ver, muitas mulheres estão dispostas a ter um relacionamento com um homem mais velho. Geralmente não acontece o contrário, mas pode acontecer. Mas eu não tenho cabelo. Ficar careca pode realmente abalar a autoestima de um homem jovem, e alguns homens se esforçam para parar a perda de cabelo ou escondê-la. Você pode encontrar artigos dizendo que a sua careca é linda, mas nem sempre é esse o caso. Enquanto as mulheres diferem bastante do que pensam sobre uma cabeça sem pelos ou quase sem pelos, estudos científicos nos dizem que homens carecas geralmente são vistos como um pouco mais dominantes e mais agradáveis do que seus primos peludos. Em outro estudo, eles eram vistos como parecendo mais velhos, mas também sendo mais masculinos e mais fortes. Em outro estudo, 76% das mulheres disseram que não se importavam com um homem careca, mas entenda isso, a maioria não gostou quando o cara tentou esconder. Como escreve a Psychology Today, a mensagem desta pesquisa parece clara. Se você estiver ficando careca, aceite. Diferença de altura. Quando falamos sobre a altura ideal, é mais sobre a diferença do que apenas ter uma certa altura. No Reino Unido, as pesquisas nos dizem que a maioria das mulheres queria um homem com mais de 164 centímetros, 5 pés 4 polegadas. E a maioria dos homens não queria uma mulher com mais de 182 centímetros, 6 pés. Mas, em geral, a maioria das mulheres quer um homem mais alto que elas, apenas não muito mais alto. De acordo com um artigo do Business Insider que citou muitas pesquisas, os homens tendem a ser cerca de 12,7 centímetros, 5 polegadas, mais altos que as mulheres, em média na maioria dos países. Embora a pesquisa tenha mostrado que a maioria dos homens queria uma mulher um pouco mais baixa,
Parece que ter a mesma altura também não era um problema. LOL! Há uma infinidade de estudos que nos dizem que o clichê é verdadeiro, que as mulheres costumam se apaixonar por homens que são engraçados para elas. Um estudo sério sobre a atratividade nos disse que indivíduos, particularmente homens que expressam humor, foram classificados como mais desejáveis do que indivíduos não humorísticos para um relacionamento e casamento sérios, mas apenas quando esses indivíduos eram fisicamente atraentes. Outro estudo na França colocou isso à prova e providenciou para que um monte de caras ficassem em um bar. Um dos membros contava com uma piada engraçada que fazia todos os amigos rirem. Às vezes, eles mudavam o homem contando a piada e depois pediam às mulheres no bar que avaliassem os caras. Os contadores de piadas tinham 3 vezes mais chances de obter um número de telefone com base na classificação de atratividade e inteligência. Um artigo da Live Science nos disse o mesmo que as pesquisas científicas mostram, que o humor é uma característica atraente para os homens. Em outro teste, homens e mulheres de uma universidade no ZEWA foram monitorados durante encontros rápidos. A pesquisa mostrou que, embora o humor nem sempre conquiste alguém, quando há uma completa falta de humor, sempre é visto como ruim. Onde quer que você procure, e nós olhamos muitos estudos, o humor foi o vencedor para os homens. E quando 2 pessoas riem juntas, é uma coisa maravilhosa. Como um pesquisador disse em uma entrevista, quando 2 pessoas estão rindo da mesma coisa, estão basicamente dizendo: eu compartilho sua perspectiva, seus valores e certamente compartilho o que você acha divertido. O que mais? Talvez você deva se tornar um músico. Um estudo francês descobriu que homens que andavam com um violão tinham mais probabilidade de obter o número de telefone de alguém do que os homens que andavam sem nada ou mesmo uma mochila de ginástica. Se você não pode ser criativo, esteja atento. Um estudo na Austrália citado pelo jornal Independent no Reino Unido nos disse que homens conscientes eram atraentes para as mulheres. Ou talvez você seja um tipo mais áspero ou amargo. Talvez isso funcione também. Um estudo de 2009 realizado pela Universidade de Liverpool e pela Universidade de Stirling tirou fotos de homens e medicou alguns deles para que os homens tivessem cicatrizes faciais. O que aconteceu? Parece que as mulheres gostaram dos homens com cicatrizes, ou pelo menos disseram que gostaram desses homens em relacionamentos de curto prazo. Essas são apenas algumas das coisas que podem tornar um homem mais atraente, mas temos certeza de que você poderá adicionar mais alguns detalhes a esta lista. Diga-nos o que você acha que torna os homens mais atraentes nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vejo você no próximo vídeo.